Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu vou abordar um tema muito legal que muita gente me pergunta. Ô Janderson, eu sou do signo X. Qual signo que combina mais comigo? Qual aquele signo com o qual eu posso me entender melhor e ter uma relação mais positiva? Então é sobre esse tema que eu vou tratar aqui. Vamos lá? Então, existe assim algumas forças que se harmonizam melhor do que outras, certos elementos que combinam, né, que a gente usa muito esse termo, combinam mais do que outros. Agora, isso não quer dizer que seja uma regra geral, tá, gente? Olha, é muito importante saber que cada ser humano é uma peça única, né? E que a gente é uma miscelânea de aspectos, de tendências, de 300 mil gavetinhas, eu costumo dizer, é uma grande alquimia. Mas assim, vendo única e exclusivamente sob o ponto de vista do signo solar, independente do signo lunar, do ascendente, de outros aspectos no mapa, a gente pode entender as singularidades e as afinidades, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente entende dentro desse contexto são os elementos. Exatamente. Os signos que pertencem ao mesmo elemento, por exemplo, os signos da água, Câncer, Escorpião e Peixes. As pessoas desses signos que pertencem a esse mesmo elemento, eles têm assim uma maior afinidade energética entre si. Quer dizer que necessariamente eles vão se entender, tá? Pode até não, mas a princípio e através do significado que tem por trás desses signos e os seus elementos, eles podem se afinizar mais. Porque os signos de água são mais sensíveis, são mais empáticos, mais receptivos aos outros, eles se emocionam, eles se tocam, eles têm uma intensidade afetiva. E, obviamente, que quando outra pessoa que tenha mais ou menos o mesmo tipo de energia, ou qualidade, ou característica, vai ter essa empatia natural e a coisa funciona melhor. Então, Câncer com Escorpião, Escorpião com Peixes, Peixes com Câncer e Peixes com Escorpião. Esses três signos do elemento água, desse primeiro elemento que a gente está tratando aqui, são os que têm a maior afinidade. O próximo elemento é o elemento terra. E aí nós temos Capricórnio, Touro e Virgem. Tá? As pessoas desse signo, do signo solar, são aquelas que têm maior predisposição de se afinizarem. É muito comum a gente ver pessoas desse mesmo elemento se casando ou tendo uma relação de amizade, por exemplo. Não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, muitas vezes de amizade, né? Que a pessoa sente naquela outra uma coisa assim muito parecida, muito similar, que fala a mesma língua, tem o mesmo tipo de temperamento, então por isso dá mais certo, tá bom? Então, os signos de Capricórnio, Touro e Virgem são a tríade do elemento terra que pode mais se afinizar, né? O próximo elemento é o elemento ar. Nós temos ali Gêmeos, Libra e Aquário. Pois então, esses três ligados ao elemento ar, eles são muito comunicativos de uma maneira geral. Então, normalmente são pessoas que vão ter uma facilidade nas suas relações, sejam afetivas ou não, de ter um diálogo, de ter ideias, pensamentos em comum, de estarem sempre se movimentando, de ir de um lado para o outro. Normalmente, o elemento ar configura algumas dessas características naquela pessoa daquele signo, né? Daquele elemento. Então, por isso eles podem ter uma maior afinidade. E por último, os do signo de fogo, né? Áries, Sagitário e Leão, ou Leão e Sagitário, seguindo a ordem, né? Então, essas pessoas desses signos e deste elemento do fogo têm aquele entusiasmo natural, uma vivacidade, um temperamento mais autêntico, mais espontâneo, mais sincero, topam assim, de repente, certas aventuras empreitadas que outros signos de outros elementos talvez não aceitem. Por isso eles podem se afinizar mais. Agora também tem um detalhe. Todos esses que eu falei
podem ter algumas divergências. Por exemplo, muito fogo, né? Cada um quer do seu jeito. Como a minha avó dizia, dois bicudos não se entendem. E às vezes tem muito ego envolvido nessa história, tipo assim, um leão com um sagitário, né? Ou um Áries com um leão, ou um Áries com um sagitário, né? De repente opiniões muito fortes, um temperamento muito presente, muito forte também. O outro, e aí ó, de repente um não cede e entram no conflito. Então também tem que saber lidar com essas características. Por exemplo, a pessoa do signo de terra, dos signos de terra, podem também ser muito duros, muito rígidos, muito exigentes. E por isso precisa um pouco mais de flexibilidade nessa relação. Tá certo? Da mesma forma, as pessoas dos signos de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes, podem se ofender, se magoar, ou se envolver, ou se emocionar de uma maneira muito exagerada, se tornando muito suscetível, muito impressionável, podendo muitas vezes se deixar arrastar pelas torrentes emocionais, e um meio que afogar o outro nessas águas, nessas emoções, nessas torrentes, né? E meio que se perderem, né? Da mesma forma, as pessoas do signo de ar, que são muito comunicativas, versáteis, tem uma questão muito da intelectualidade, do raciocínio, do pensamento, e por isso às vezes podem ter opiniões muito fortes, né? Podem muitas vezes carregar as suas relações de uma certa tendência a ver muito as suas opiniões e os seus pensamentos, suas ideias, e acabar ficando muito presa a isso, ou então tratar as coisas de uma maneira mais superficial, ou mais racional, ou mais do seu ponto de vista, do que uma maior abertura e uma maior flexibilidade para observar e entender outras opiniões. Acabam falando muito, pensando muito, tendo muitas ideias juntas e às vezes pouco fazendo, pouco realizando, pouco concretizando. Um vai para um lado, outro vai para o outro, ficam muito assim dualistas, né? Então, como vocês podem ver, existe toda uma combinação muito positiva entre os signos do mesmo elemento, mas que se não souber ter uma dosagem certa, que eu digo, né, o tempero, né? Se você colocar sal demais, vai desandar. Se você colocar pimenta demais, vai apimentar, né? No caso aí, as relações elas precisam desse toque adequado, né, dos elementos e das suas qualidades, para que aquilo não passe da medida e assim desande, né, o processo de relacionamento entre as pessoas. Isso é muito importante, né? Então, fica aí para vocês um pouco da minha visão desse significado que os signos trazem e principalmente das combinações mais harmoniosas que possam existir entre si. E se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, deixa aí embaixo nos comentários. Assim que eu puder, eu estarei comentando. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe. E se não se inscreveu no meu canal e gostou, se inscreva e clique no sininho de notificações, que assim o YouTube vai avisar toda vez que eu lançar um vídeo novo para você, tá bom? Que possa então a grande luz iluminar a sua vida, conduzir o seu caminho e que os astros e as estrelas possam nos guiar através desses caminhos da vida. Muita luz e muita paz.